Olá, nesse vídeo nós vamos criar uma tabela dinâmica e conhecer os principais recursos dela. Vamos lá então, vou arrastar aqui o objeto de tabela dinâmica para o dashboard e no primeiro momento nós vamos fazer uma tabela dinâmica com os totais de venda por produtos. Estamos conectados aqui a uma massa de dados de pedidos. Então vamos salvar aqui, pedidos por produto. Pronto, aqui temos a tabela dinâmica então. Agora vamos começar a trabalhar nela para ver quais funcionalidades nós temos disponíveis. A primeira dela é a ordenação pelo total, mas que nós podemos deixar isso por padrão ligado já, e é isso que eu vou fazer agora, ordenação por métrica descendente. Pronto, aí temos então a lista de produtos ordenada do maior para o menor em relação ao número de vendas. Outra coisa que nós podemos ligar é a escala automática. A escala automática vai criar uma escala em tons de duas cores, né, da cor do tom mais escuro para o mais claro, conforme os valores. Essa escala também pode ser em formato de barras. Então, também conforme a grandeza do valor. A qualquer momento o usuário pode exportar esse relatório em vários formatos, como por exemplo em PDF ou em planilha editável, que é o que eu vou fazer agora. Pronto, aí está então o relatório editável em qualquer editor de planilha. Agora eu vou alterar o relatório para mostrar para vocês como ele fica quando nós acrescentarmos uma informação no que nós chamamos de colunas. No caso, eu vou colocar aqui a informação do mês nas colunas. Então, temos uma informação em linha, que é o produto, o mês nas colunas e o total vai ser a métrica. Então, nesse caso, o relatório ele distribui a informação automaticamente ao longo dos meses. Podemos, inclusive, acrescentar aqui um total. Eu vou, nesse caso, colocar de volta a regra de cor para o destaque comum e vou ligar de novo a totalização das linhas. Nesse caso, o relatório não vai ficar tão poluído como com as barras, né? Nesse caso, então, temos os totais por produto, por mês, né? E aqui no centro, então, temos o total e o total da linha também, além do total no final das colunas. Agora nós vamos ver o mesmo relatório, como ele fica quando nós acrescentarmos duas métricas, né? Além da métrica de total, vou adicionar aqui a métrica de quantidade. Pronto, nesse caso, cada coluna de mês é dividida em duas informações, né? Duas colunas, no caso, o total e a quantidade. Agora nós vamos ver como o mesmo relatório fica quando nós acrescentarmos duas informações em linhas. No caso, além do produto, nós podemos colocar a família. Então, vou colocar o produto e a família do produto antes do produto. Pronto, nesse caso nós temos dois níveis, né, a família e o produto, e temos um subtotal para cada família de produtos. Então, quanto mais níveis forem adicionados, mais níveis de subtotais nós vamos ter também. No caso aqui nós temos um subtotal por família, temos o subtotal da coluna e temos também o subtotal da linha, também por somatório por total e quantidade. Agora eu vou aplicar aqui o dashboard e nós vamos ver como o usuário final visualiza o relatório. Vejamos que à medida que ele rolar na vertical, nós temos o travamento de colunas, e à medida que ele rolar na horizontal, nós temos também o travamento das informações para que o usuário possa acompanhar, né? E não importando o local do relatório que ele estiver, ele sabe aquele valor correspondente a qual mês, né? Se é o total, se é a quantidade, qual família e qual produto também. Além disso, o usuário tem à disposição o botão de alterar métricas e dimensões, então a qualquer momento ele pode, por exemplo, excluir uma informação. Agora ele está vendo somente por família e mês. Ele pode também excluir aqui a quantidade, nesse caso ele está vendo somente o total. Ele também pode alterar a informação aqui, ele pode estar visualizando, por exemplo, por segmento no lugar de família de produto. Então todas essas opções ele tem à disposição em tempo de execução. Além disso, nós podemos filtrar os dados por qualquer atributo. Por exemplo, vou filtrar aqui somente informações de um determinado estado. Pronto, aquela mesma visualização é automaticamente recarregada para refletir aquele filtro. É importante também dizer que a qualquer momento, quando exportarmos o relatório, é exatamente essa visualização que vai ser exportada. Lembrando que todas essas modificações eu estou fazendo em tempo de execução. Isso significa que eu não estou alterando o relatório original. À medida que nós recarregarmos o dashboard, editarmos o relatório, teremos a visualização original. Eu vou simplificar aqui, deixando o produto, o total, e em seguida, então, nós finalizamos com os últimos recursos. Então, o usuário também tem à disposição a qualquer momento a substituição da coluna, né? Ele está visualizando por família, mas ele pode clicar nesse botão e substituir para visualizar por segmento, por exemplo, e a qualquer momento o usuário pode adicionar uma coluna. Por exemplo, ele está vendo por segmento, ele pode acrescentar a coluna produto, ou ele pode remover a coluna produto, alterar a visualização para, por exemplo, região, e adicionar a coluna da microrregião. Né? E além de adicionar a coluna da microrregião, ele pode adicionar uma coluna por produto. Então o relatório é recarregado para mostrar por região, microrregião e produto. Lembrando que a qualquer momento o usuário pode remover a coluna
e o relatório é recarregado automaticamente com a visualização anterior. Vou recarregar aqui o relatório para a visualização inicial. Um outro recurso bastante interessante é o funil, que permite detalhar um determinado item, por exemplo, aqui o item de TV e vídeo, agrupado por um outro critério, por exemplo, agrupado por produto. Nesse caso, estamos vendo somente os produtos de TV e vídeo. Agora eu posso pegar um determinado produto, por exemplo, projetor, e visualizar como é a performance dele por região. Agora eu posso pegar desse produto, dessa região e continuar afunilando a visualização ou voltar a qualquer momento no nível anterior e refazer minha análise. Então a análise pode ser feita tanto agregando uma coluna como afunilando aquela informação por meio de algum critério.